Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura do canal CDM Sports. Vamos falar sobre o jogo do Brasil e Japão. Mas antes desse vídeo começar, eu peço que vocês se inscrevam, dê o joinha e compartilhem o nosso vídeo. Vamos iniciar aqui falando sobre o meio de campo da seleção brasileira em relação ao jogo de hoje, tá? Passamos, mas foi suado. Suado. Vamos lá, futebol de hoje em dia, tá, galera? Volantes, eles precisam estar em movimentação o jogo inteiro, 100% em movimento. Então, quer dizer, o Casemiro, por mais que ele tenha feito o gol, ele jogou mal, tá, galera? Jogou mal, se movimentou muito pouco, andou em campo, e isso atrapalha muito o estilo de jogo do Brasil. Então, para esse estilo de jogador, cara, porque fica meio complicado, porque é o seguinte, o Casemiro, ele não marcou, não participou. Ele fez o gol? Fez o gol. Só que reparem o estilo dos volantes, como que eles jogam hoje, tá, galera? É em constante movimentação. Aqui na diagonal e na vertical, participando do jogo. Então o Brasil praticamente ele tá jogando com -1, certo? Fez o gol. Mérito dele, logicamente. Só que hoje, no futebol de hoje, o volante ele tem uma participação gigantesca no futebol mundial, tanto no ataque quanto na defesa. E isso o Casemiro ele não fez, não marcou, não participou. E consequentemente vocês viram que o Brasil ele tinha no início ali um pouco de dificuldade em relação à marcação, em relação a abafar também ali na frente. E alguns jogadores eles meio que sobrecarregam, né? Ficam meio que sobrecarregados. A gente tira pro zagueiro, lateral, fica sobrecarregado. O ataque e o cara que joga com ele ali na meiuca, né? Na volância. Então fica bem complicado realmente em relação à trajetória de jogo, em relação à criação de jogo, criação de oportunidade, movimentação. Então o meio de campo ele tem que estar, os dois meio de campo ali, os dois volantes, eles têm que estar em constante movimento. Tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. Quando o zagueiro vai, ele vai cobrir a parte do zagueiro. Quando o zagueiro vai para o ataque. Quando o zagueiro está na defesa, ele tem que fazer a criação, tem que ter a saída de bola. Quando o zagueiro começa a tocar muito para os laterais, para os dois laterais, tanto para a esquerda quanto a direita, é porque os dois volantes eles estão sumidos no jogo. Então, porque muitas das vezes as bolas elas costumam furar ali a pressão justamente quando o volante ele se apresenta e ele funciona. Porque na maioria das vezes o que acontece? Quando o zagueiro toca pro lateral, o lateral já tem que imediatamente achar alguém na frente dele. E geralmente são os volantes. E quando os volantes eles estão subindo no jogo, dificilmente vai ter uma saída de bola ali mais inteligente, mais interessante e mais rápido. Então, assim, para que o Brasil melhore na sua transição de saída de jogada, de saída de contra-ataque, de criação de jogada, todos os times do mundo hoje em dia, do estilo de futebol que eles jogam hoje em dia, precisa-se de um volante que ele tenha uma constância na movimentação. Tem que estar 100% em movimentação. Se não tiver, não tem meio de campo. E hoje em dia, galera, quem domina o meio de campo praticamente ganha o futebol, ganha o jogo. No segundo tempo, foi o que estava acontecendo no finalzinho do primeiro tempo, né? No segundo tempo o Brasil começou a ir, teve mais vantagens, mas teve muita bola perigosa em relação a justamente o que eu falei, o meio de campo. Se na hora não tem um volante que tenha movimentação rápido, às vezes o contra-ataque pode acabar matando a seleção brasileira. Mas felizmente ali nosso ataque funcionou no finalzinho do jogo, né? O Guimarães achou ali o Martinelli teve com toda a tranquilidade empurrou a bola pro gol e a gente saiu vitorioso aí em cima do Japão. Eu sei que muita gente falava que o Japão teve uma evolução muito grande, mas o Japão eles precisam evoluir muito para chegar no nível do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tá aquele negócio todo? Não. Mas se você olhar direitinho, tá em constância, como eu já vim falando nos vídeos anteriores, tá em constância, evolução. Só que, galera, tá na hora de mexer, tá? Já é oitavas de finais e agora é a hora de mexer. Por quê? Tá na hora da gente ter um meio de campo mais rápido, mais pegado. Nosso meio de campo ele tá muito frouxo. O Ryan, pra mim, jogou muita bola.
não quer dizer, galera, que às vezes o cara precisa fazer o gol, mas taticamente na técnica ele jogou muita bola, não se escondeu do jogo. Paquetá hoje foi mal, tá? Não conseguiu acertar nada, tudo que tentou errou. O Vinícius Júnior também acertou pouco, mas quase que ia fazendo, ia deixando dele. O zagueiro do Arsenal, que eu esqueci o nome dele agora, jogou muita bola. Os caras jogou muita bola. Os dois zagueiros jogaram muita bola. Marquinhos, que eu venho criticando muito, jogou muita bola. Porque eles, esse é o estilo de futebol deles, né? Quando estão na pressão, eles funcionam muito bem. Trabalham uma bola com excelente categoria. Os laterais também, Danilo errou feio, quase que entrega. Quase que a gente perde por conta do Danilo. Mas errou só aquela vez ali. E eu acredito que aquela bola o Alisson dava para chegar mais uma vez ali. Só que aquele tá, né, galera? Futebol é Copa do Mundo, é um negócio assim, ó, rápido. Quando a gente foi ver, já tinha terminado o primeiro tempo, o Brasil já empatou. E no segundo tempo a gente foi lá e viramos contra o Japão e sim, estamos nas oitavas de finais. Agora, galera, aquele negócio, né? O Brasil, se ele, todo mundo já fez a leitura, todo mundo que assistiu o jogo fez a leitura, por mais que o homem seja mão de confiança do Ancelotti, o Casemiro seja de confiança do Ancelotti, o Casemiro, cara, ele não consegue mais ter a movimentação. Tem hora que eu ficava puto quando eu tava assistindo o jogo, porque ele andava dentro de campo. Então, para mim, isso é muito ruim, andar dentro de campo. Isso atrapalha muito os zagueiros e atrapalha muito os volantes, né? Atrapalha muito o seu companheiro de volantes. Mas estamos vivos, rumo às oitavas de finais e vamos aí brigar aí por mais uma vaga para as quartas de finais, que a gente tem total condições de chegar lá. Beleza? Galera, o vídeo de hoje é isso aí. Tô um pouco rouco, emocionado. E se Deus quiser, a gente vai vencer aí essa Copa do Mundo com muita força, muita garra e muita fé. Porque por mais que eu acredite que a França seja campeão e o Brasil chegando na final, só que final é um jogo só e tudo pode acontecer. E vamos torcer que esses caras eles evoluem cada vez mais, beleza? O Brasil ele tem um portfólio ainda muito grande de jogadores e com isso a gente pode sim evoluir e ganhar essa Copa do Mundo. Só basta ter muita raça, muita força, muita fé, muita vontade. E tá na hora da gente mexer e colocar os caras certos ali pra mexer o doce aí na seleção brasileira, beleza? Forte abraço, continue se cuidando, dê o joinha, compartilhe, bora pra cima.